Fala, rapaziada, aqui do Telegram do Geração de Valor. Tá fácil para ninguém. MM na área, mais uma vez, falar com vocês sobre liderança. E aí, como é que andam as suas ações de liderança, seus exercícios de liderança, num tempo tão interessante para a gente poder se superar, num tempo tão convidativo para a gente se superar, né? Tempo onde uma boa parte da humanidade eleva a cada dia mais a sua medida de dispersão dos seus focos, dos seus objetivos, das suas metas, né? Nutrindo esperanças rasas, né? Esperanças que saem de dentro do seu protagonismo, né? Que expandem para fora do seu protagonismo. Então, como é que anda você nesse tempo? Tá entrando nessa, tá resistindo, tá muito convicto, não fica nem tentado? Muito bacana a gente ver tudo isso, muito bacana a gente poder se questionar em tempos assim, sobre o nosso papel, sobre o nosso papel de líderes em especial, né? Pessoas que estamos para fazer diferença nos nossos projetos, estamos para fazer diferença realmente, contribuindo para que as pessoas que confiam na nossa liderança, lembre-se, você não se define como líder. Lembra disso? Você é visto como líder. Você é observado como líder. Você é validado como líder a partir da entrega que você faz, a partir do comprometimento que você demonstra com as pessoas, a partir da maneira como você se comunica com as pessoas, trazendo uma visão mais aprimorada do que a visão comum. Lembrando, não adianta só você trazer uma visão diferente, você tem que trazer uma visão mais aprimorada, mais sofisticada da visão comum. E sempre essa visão tem que ir de encontro ao protagonismo daqueles que olham para a sua vida, olham para a sua figura de líder, para a sua conduta de líder e, através dessa observação, também se inspiram com a sua vida. Então, lembre-se que você está num tempo de muita oportunidade para fazer exercício de liderança. E hoje eu quero falar sobre um assunto aqui que está muito relacionado à reação de liderados quando são reconhecidos, quando são homenageados, quando tem um holofote mais vistoso, né? Quando estão ali numa exposição mais reluzente, né? Como é que você tem lidado? Como é que você tem lidado com aquele liderado que depois de ser mais reconhecido, depois de ser homenageado, depois de receber prêmio, depois de estar mais direcionado ali para um holofote, como é que você reage quando esse liderado ele tem queda de performance? Né? Essa é a pergunta que me fazem recorrentemente. Mário, o fulano ali da minha equipe, a fulana ali da minha equipe, né? Não importa seja né, equipe de venda, né? Não importa, né? Mas normalmente é na equipe de venda que acontece isso. Aquela pessoa que se destacou e que eu fiz ali um exercício de meritocracia, né? Uma ação de reconhecimento, de exposição, honrei ela diante de todos os seus colegas e ela simplesmente baixa, ela tem uma queda de produção. Pois é. Então, meu caro amigo que vive esse desafio e não se conforma com isso, né? Porque a questão é a inconformidade de quem lidera, às vezes, com esse tipo de reação. Então, eu quero lembrar você que isso está relacionado não a essa pessoa em especial que você pensa nela ou imagina ela nesse momento que eu falo contigo. Está relacionado à natureza humana. Cara, nós, né, e eu quero me incluir nisso, não somos preparados para reagir bem, nem diante das críticas, nem diante dos elogios. Nós não somos preparados, não somos treinados para reagirmos bem, nem numa situação onde somos alvos de crítica, como também quando somos alvos de elogio. Né? Então, imagina, na questão do elogio, né? Quando de uma hora para outra a pessoa começa a ser reconhecida e ela não está acostumada a isso, é muito natural ela ter uma reação que implique, que impactue numa queda de performance a partir do contexto onde ela é homenageada, né? A partir da situação que a tua empresa provoca, promove
quando reconhece essa pessoa que está se destacando, né? Principalmente quando ela está vivendo pelas primeiras vezes essa experiência. Então você não tem que ficar perplexo. Aliás, o melhor é você se preparar já para isso, né? O melhor é você se preparar para isso, porque quando você se prepara para isso, você não é surpreendido. E mais, você pode ajudar essa pessoa que vai ser reconhecida também para isso. Então, o que normalmente eu faço já há muito tempo, né? Quando eu percebi isso já, 25, 30, talvez mais, 30 e poucos anos atrás, quando eu percebi que essa reação era muito comum às pessoas, eu comecei a compreender o seguinte: por que eu homenageei uma pessoa, né? Ou melhor, por que eu, em um dado momento, eu comecei a reagir diferente também quando eu era homenageado? Porque eu entendi que aquela homenagem não tinha primeiramente a ver comigo, né? Tinha a ver com a oportunidade que eu teria de ser referência para outras pessoas. Não tinha a ver exatamente com um culto ou uma homenagem que terminasse em mim, que terminasse num reconhecimento ao meu mérito, à minha performance, à minha meta ou superação de meta, ou a eu ter sido vitorioso num determinado game que eu participava. Esse reconhecimento tinha muito mais a ver com a oportunidade que eu deveria aproveitar naquele momento de me posicionar como referência para aquele que não estava produzindo, para aquele que ainda não acreditava no seu potencial, para aquele que ainda não acreditava na metodologia da empresa, para aquele que ainda não acreditava no conjunto de princípios e valores que aquele game apresentava, que aquele conceito de meritocracia da empresa que a gente estava participando apresentava. Então, aquilo era uma oportunidade para que eu inserisse essa pessoa nesse mindset, para que ela tivesse a mesma chance que eu, a mesma oportunidade que eu, de estar competindo para vencer, de estar fazendo o seu melhor, buscando a vitória. Porque o que acontece? A vitória traduzida na prática, materializada, tangibilizada, ela começa na nossa mente, ela começa no nosso mindset, ela começa pela decisão que a gente toma, né, de adotar determinados princípios, determinados valores para enxergar situações de forma diferente dos que os perdedores enxergam. É simples assim. Né? Existe aquilo que é a realidade e existe aquilo que é a percepção da realidade. Então, de acordo com a sua percepção, você tem uma reação. De acordo com a maneira como você está orientado pelo teu mindset para enxergar uma situação, você tem uma percepção, e essa percepção vai te levar a um comportamento ou outro. E o comportamento dos vitoriosos, eles têm ali um ingrediente especial no mindset, né? Na realidade, não é um só, um conjunto de ingredientes. Então, quando você compreende isso também, esse mindset de líder, que você tem que cuidar para que esse teu colaborador, esse teu parceiro, quando ele é homenageado, ele tem que compreender que a homenagem não termina nele, é interessante você até prepará-lo para o momento da homenagem. Agora, se a homenagem for no formato surpresa, aí você tem que chegar junto com ele no momento subsequente e mostrar para ele, ó, amiga, é da nossa natureza humana a gente se acomodar, principalmente quando a gente recebe elogio. Então, quero que você saiba o seguinte: a próxima vez que você for elogiado, você tem que ter em mente que esse elogio tem que te trazer uma reação para que você expresse ali a sua felicidade por saber que pessoas que estão te olhando, pessoas que estão te enxergando, também têm a mesma possibilidade de estar vencendo assim como você. Né? E não simplesmente se orgulhar do prêmio que você está recebendo, do reconhecimento que você está recebendo, que é gostoso, que é legal, né? Não vamos negar, o palco é bacana, né? O pódio é um lugar muito interessante, mas, cara, se a gente não tiver realmente a convicção de que aquele lugar é um lugar especial porque a gente vai servir de inspiração para outros, fica muito pequeno, né? Porque a gente se orgulhar, eu e você nos orgulharmos daquilo que a gente faz, eu acho que é muito pobre diante da possibilidade que a gente tem quando realmente realiza algo diferenciado, constrói um resultado diferenciado, né? A oportunidade mais interessante que a gente tem ali é de servir pessoas mostrando que elas também podem. Então, trabalhe dessa forma, oriente os teus liderados quando eles
se consagram vencedores, quando eles ganham um game, para que o discurso, não é? A comunicação seja sempre orientada para inspirar as pessoas que ainda não estão vencendo. Né? Assim, o game fica mais interessante, assim, a vitória, ela não é traduzida como a superioridade de alguém, mas sim como uma demonstração clara de que esse alguém escolheu vencer. E de que, a partir do momento que você observa para esse alguém que venceu, como sendo uma pessoa que também te trouxe um ensino para você vencer, isso realmente é o que vai dar sentido para que você realmente busque com mais força ainda, com mais convicção ainda, as vitórias que certamente você terá possibilidade de buscar ao longo da sua vida, da sua trajetória, no seu negócio, em todos os projetos que você vai participar. Então vamos vencer, vamos reconhecer pessoas sem medo, não tenha medo de reconhecer pessoas é muito bom, mas vamos colaborar para as pessoas que estão sendo reconhecidas por nós, para que elas compreendam também o significado mais nobre, mais produtivo, de mais valor desse reconhecimento que elas recebem. É isso aí, galera. MM mais uma vez deixando um recado sobre liderança aqui com vocês. Beijo grande, excelente semana. Bye, bye.